Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Shalom, queridos, preciosos irmãos, a paz de Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, João Batista nasceu sob a lei, debaixo da lei, pregando para aqueles que estavam sob a lei. João Batista, então, pregava bons princípios. A lei ela é boa, tem ótimos conselhos. Realmente, através da palavra de João Batista, a pessoa tinha diretrizes para uma vida muito melhor do que aquela desde a queda. Certo, meus irmãos? Bons princípios, valores importantes. Então, o que João Batista fazia era comunicar a mensagem genuína do arrependimento. João Batista, então, tinha ainda essa oportunidade, foi o último profeta da lei, de pregar esta palavra maravilhosa do arrependimento aos que estavam debaixo da lei. Portanto, João Batista ele tinha o poder de comunicar a verdade. Ele foi o maior entre todos, porque muitos diziam, o Messias virá, o Messias nascerá. E João Batista foi aquele que apontou e disse, este aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dentre todos os profetas, João Batista foi aquele que melhor comunicou o verdadeiro Messias. Ele veio na virtude, no espírito de Elias, porque Elias, no meio de 400 profetas de Baal, 450 de Aserá, ele no meio de vários ídolos, ele apontou o Deus verdadeiro. E João Batista, no meio de tantos falsos messias, ele apontou o Messias verdadeiro. Então ele foi o maior nascido de mulher. Mas aquele que é nascido de Deus, ele é maior que João Batista, por uma questão de que João Batista comunicava a verdade, mas no Espírito nós podemos transmitir a verdade e gerar pela graça. Estas são obras maiores que a Bíblia fala. Quando Jesus disse em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará obras maiores é gerar pela graça. Vários tipos de solo, meus irmãos? O melhor solo, vamos dizer, debaixo da lei, nós podemos ver em Nicodemos. Nicodemos, ele era um líder religioso, fiel, dedicado. Terra boa, vamos dizer que a melhor colheita de João Batista poderia ser Nicodemos. De vários tipos de solo, Nicodemos, aquele que ouvia e queria praticar. Um homem sedento, um homem sincero. Mas Jesus disse, olha, você tem que nascer de novo, Nicodemos, para entender as coisas do Espírito, que são reveladas, 1 Coríntios capítulo 2, que as coisas espirituais parecem loucura para aqueles que estão ainda na carne. As pessoas, depois da queda, não têm essa capacidade porque o Espírito morreu. Foi preciso Jesus morrer e ressuscitar para dar no seu Espírito. E assim, aqueles que nascerem do alto, ele disse, olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá ver, compreender, entender as coisas de Deus, Então você está vendo que quando aqui fala que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, é porque João Batista não podia transmitir vida. Quando escreve lá em Efésios, transmitam graça aos seus ouvintes, o que vemos é que a lei, ela transmitia informações boas, preciosas, um padrão muito bom para as pessoas terem uma moral, bons costumes. Mas o menor no reino dos céus, ele tem o Espírito de Deus, capaz de gerar pela graça adoradores, pessoas que recebam a Jesus e nasçam de novo. Enquanto João Batista transmitia boas informações e bons conselhos,
Aqueles que são nascidos de Deus transmitem agora o Espírito Santo para dentro das pessoas, fazendo com que elas possam então receber agora um novo começo. É maravilhoso. Portanto, a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento está que na Nova Aliança o Espírito Santo vem para nos vivificar, não apenas para nos informar. A lei estava enferma pela carne. Agora, com a presença do Espírito Santo, nós podemos, pelo fruto do Espírito, mudar não apenas o efetuar, Filipenses 2, 12 e 13, mas mudar o querer e o efetuar. De maneira que as boas obras têm a ver com não apenas fazer o bem, mas com a intenção correta. Não fazer para se justificar diante de Deus, que isso é impossível, ou para aparecer diante dos homens. O Senhor diz, olha, quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar, não faça isso para se aparecer diante dos homens. Faça em secreto por amor a Deus, e Deus vai te compensar. Veja que os que são nascidos de Deus têm uma plateia. Tudo o que fazem é por amor e gratidão, porque foram reconciliados pelo sangue. Então eles não fazem por obrigação, nem fazem para tentar se justificar, porque já foram justificados pelo sangue. Então há essa compreensão pelo Espírito, Gálatas 4,6, que colocou em nós um gemido ao Papai. Quando a pessoa nascida de Deus, ela começa essa nova vida e tem essa metanoia, essa mudança de mente, e ela agora está realmente sendo vivificada, ela consegue compreender e realmente se apegar no Senhor e servir ao Senhor com alegria, já assim, vamos ver, pelo Espírito, ela consegue realmente ter essa semelhança. Veja que a gente está falando, servo bom e fiel, né? O que é isto, meus irmãos? Por dentro, intenções puras, uma conversação interior. Veja que a lei não consegue limpar por dentro. Lá em Mateus 23, 26, Jesus falou a vocês: por fora, fariseus, parecem bons, mas por dentro estão cheios de imundícia, como a sepultura. Essa é a capacidade da graça de penetrar fundo na alma do homem e sará-la. Espada nenhuma pode penetrar, né? E sarar juntas e medulas. Mudar o querer efetuar é uma doutrina tão profunda, é um sarar da intenção, aonde nós deixamos de amar o pecado e não apenas desejar parar de praticá-lo, aonde nós começamos a amar a Deus e as pessoas. Ou coisa linda, né? O cumprimento do mandamento é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está aí um novo coração, né? Foi profetizado lá em Ezequiel 36, 26. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Este servo bom e fiel, gerado pela graça de Deus, ele tem então uma maneira de pensar, sentir, agir, escolher totalmente nova. É uma vida que não é na velhice da letra, mas sim novidade de vida. 2 Coríntios 3, 5 diz que nós somos ministros do Espírito. Aqui o que nós vemos é que essa capacidade que vem de Deus, nós somos capazes em Cristo, nos faz agora estar constantemente resgatando imagem, semelhança e domínio. Por isso que o menor no reino dos céus é maior do que aquele que é nascido de mulher. João Batista, ele era gerado segundo a condição humana, né? Adão gerou todos perfeitos. Mas aquele que é nascido de Deus, ele é gerado de Deus, e ele tem o Espírito de Deus. E aquele que é gerado de Deus, ele libera o rio de Deus, a vida de Deus, rios fluirão do nosso ventre. O que vemos então, a capacidade de transmitir vida, transmitir graça, transmitir unção, né? O Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos, consolar os tristes, né? Conseguir gerar um povo que larga o mundanismo, o pecado, toma sua cruz e segue ao Senhor, gerar frutos que permanecem. O Senhor falou: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Essa comunhão, frutificação, multiplicação. Crescei e multiplicai. O homem foi feito para domínio, dominar as obras das trevas, os efeitos da queda. Toda doença, dívida, pecado, né? Dominando. E crescer e multiplicai é alcançar novos filhos para o reino dos céus, alcançar vidas que serão salvas e receberão o Espírito. Essas são obras maiores, o novo nascimento. É tirar uma pessoa que estava vivendo com seu espírito morto, né?
Seu espírito vai ser ressuscitado e assentado nas regiões celestes, Efésios 2,6. Gerar amigos, filhos, não apenas pessoas abençoadas, canais de bênção, mas realmente cidadão celestial. 1 Pedro 2,9, que vão manifestar as grandezas de Deus. É coisa linda, a família de Deus tem uma herança, mas tem comunhão com Deus e com os irmãos. Colossenses 2,19 fala de juntas e ligamentos, o qual produz o crescimento concedido por Deus. Portanto, os gerados pela graça só é possível no Espírito, através da palavra genuína do arrependimento e da fé, que gera adoradores, pessoas que praticam boas obras. E eu quero agradecer você que seguiu essa série essa semana comigo. Essa série de 5 partes, Gerados pela Graça.